Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Bom, quero abordar aqui duas situações que me deixam um pouco até desconfortado com relação, em primeiro momento, à proporcionalidade da Comissão de Justiça e Redação Final. Nós tivemos em 2013 até uma discussão judicial sobre a questão da proporcionalidade de uma determinada comissão na época, e foi discutido se dois partidos, um partido apenas, participasse dessa comissão. Por lidar com a área jurídica e principalmente por fazer valer aqui nesta Casa de Lei, pelo menos enquanto eu estiver como vereador, os princípios da proporcionalidade, da legalidade, impessoalidade, moralidade e segurança jurídica, principalmente pelos atos praticados por esta comissão, eu solicito ao senhor presidente que reveja os vereadores que compõem esta comissão para que seja respeitado o princípio da proporcionalidade. E também quero destacar que eu não tenho nada contra, ou até mesmo de forma pessoal, ou até mesmo a questão dos vereadores que fazem parte desta comissão. Tenho respeito a todos os vereadores que fazem parte, não tenho nada contra, mas só para respeitar o artigo 56 do Regimento Interno, que diz o seguinte: na constituição de cada comissão será assegurado, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam na Câmara. Então, só por questão de ordem, presidente, eu gostaria que fosse analisada essa situação. Senhor vereador, eu prometo que eu irei rever essa situação, talvez hoje à tarde ainda. Ok, senhor presidente. É só deixar bem claro, não tenho nada pessoal com relação aos três vereadores que fazem parte da comissão. É só para não criar um ambiente até mesmo desconfortável e que possa, no futuro, trazer uma certa discussão acerca da legalidade dos atos praticados por esta comissão. Então, solicito que seja revisto, seja alterado essa questão. Só um minutinho, vereador. A segunda situação é que, no dia 29 de março, foi aprovado por esta Casa de Lei, por unanimidade, a vinda do senhor secretário Ademar Possamay, para falar sobre as questões de cargos comissionados, enfim, esclarecer algumas dúvidas que surgiram na época, principalmente com relação ao número de comissionados que existe hoje na Prefeitura. À época dos fatos, e ainda continua em alguns momentos, o discurso de que existem mais de 400 comissionados na Prefeitura. E também outras questões com relação à pasta do senhor secretário Ademar Possamay. Só um minutinho, vereadora. E com relação a esta situação, foi oficializado via o gabinete da presidência a solicitação para que o presidente da pasta, o secretário Ademar Possamay, não viesse mais a esta casa fazer esses esclarecimentos. Como a solicitação foi colocada em apreciação por todos os vereadores e foi votado por unanimidade pela aprovação para que ele viesse aqui no dia de hoje explanar sobre estas questões, eu gostaria que, pelo menos, esta solicitação para que ele não comparecesse mais, pois, de certa forma, então, não tem mais interesse, também fosse colocado da mesma forma como foi feita a solicitação para que ele viesse. Então, colocado em votação para que todos os vereadores possam votar se há ou não ainda necessidade para que ele venha explanar sobre essa situação. Uma parte, vereadora Natália. Vereador, depois. Quero, no primeiro assunto, também deixar registrado que o PMDB não faz parte de nenhuma comissão. Ok, e no segundo, quem sabe a mesa diretora também reveja e inclua um dos vereadores do PMDB em uma das comissões, mas é só um registro. Com relação ao segundo assunto, eu também entendo que, se nós aprovamos o requerimento para o secretário vir, da mesma forma, nós devemos aprovar para que deve ser colocada a apreciação dos vereadores a vinda ou não do secretário. Também o meu posicionamento. Obrigada. Vereador. Senhor vereador Josimar. Não, vereador, João, primeiro, estava em ordem aqui, eu estava o primeiro. Então, tá. Então, só quero, com relação... Vamos seguir a ordem, né? Para não... Isso. Com relação ao primeiro assunto que o senhor levantou, já foi discutido entre os vereadores. A proporcionalidade. Muito bem. A questão é o seguinte, antes estava dentro da proporção. Tinha um do PT, tinha um do PP e tinha um do PSD. Mas, infelizmente, o PSD ficou muito forte nessa casa e aumentou a bancada. Foi no mês de março. Então, realmente vai ser revista essa situação
pode ter certeza dessa proporcionalidade. Nós já estamos discutindo isso daí e vamos ver, então, essa possibilidade aí. Eu posso, presidente? Eu só quero lembrar o vereador... Já estou até concedido mais minutos para nós discutir o assunto. Ótimo. Eu quero só lembrar o vereador que inicia o trabalho do dia de hoje, e já iniciou bem. Eu quero dizer só que em 2013, eu fui o único vereador que fui excluído de todas as comissões. Eu fui excluído de todas as comissões em 2013, quando o senhor presidente foi eleito pela base do governo de Terianzen. E naquele momento, eu reconheço que me senti carente de ter alguém que defendesse também a minha bandeira, e entrei com o mandato de segurança, e naquele momento o mandato de segurança foi indeferido, porque entendeu-se que fazia-se a distribuição pela proporcionalidade. Então, essa mesma dor que o senhor sente, eu já senti no passado e não deu em absolutamente nada. Mas se nós temos um regimento interno, ele deve ser cumprido. Só uma parte, vereador. No mesmo artigo, tá? Se você pegar o parágrafo único, tu deve ter ali com você. Sim. Lê o que está escrito, então. Não, o parágrafo único não tem aqui, só fiz a menção do 56. Ah, tá. Mas então, o parágrafo único. As modificações numéricas que venham a ocorrer nas bancadas dos partidos, que importem modificações da proporcionalidade partidárias da composição das comissões, só prevalecerão para as eleições subsequentes à comissão. Tá? Então, não tem problema se a comissão for dos 3 partidos, porque quando foi eleito a composição da comissão, eram 3 partidos diferentes, o PP, PT e PSD. Como modificou agora no dia 30 de março, aí eu com o vereador Arlindo fomos para outro partido, que é o PSD, então o regimento interno não impede de nós ter que fazer parte dessa comissão, porque nós somos fazendo parte da comissão lá no início do ano. Sim, mas por questões de ordem, tá? O princípio você da usou proporcionalidade, interno, mas sim, você usou mas o questão regimento de interno. proporcionalidade, vereador, questão de Sim. proporcionalidade, legalidade e Não, legalidade nós estamos, porque Sim, pode. não- Porque pode. O regimento interno está dizendo que pode. abriu-se a janela jurídica. Abriu-se a janela há pouco tempo, a eleição foi feita de forma proporcional. Se a eleição foi feita de forma proporcional, ela deve se manter de forma proporcional. Se teve a mudança de partido devido à janela jurídica, deve ser analisado, entendeu? Sim. Tá. Questão Mas, de de ordem, todo senhor modo, só... Pode me dar uma parte? Posso. Eu acho que é a seguinte, nós tivemos um problema no primeiro ano quanto a essa situação. O vereador lesado no momento que se considerou foi o vereador Jair Pedro. Entrou com mandato de segurança quanto à situação. Eu aconselharia o nobre vereador a fazer o mesmo, aí sim nós saber se isso aí vai ser deferido ou indeferido, para a gente tomar a posição em alguma situação, porque todos nós fomos eleitos. Fomos eleitos por votação, alguém tem que abrir mão. Eu fui eleito por votação, o vereador João e o vereador Arlindo. Então, se ninguém quiser abrir mão, ou se faz uma nova eleição, ou somente se busque o direito, porque é discutível. Sim, o vereador acha que esta situação respeita o princípio da proporcionalidade, legalidade e impessoalidade nos atos? Eu acho que o regimento interno nos permite essa situação, e enquanto ele nos der a legalidade para poder continuar dessa forma, a gente vai continuar. A partir do momento que a gente for indeferido na continuidade do nosso trabalho, com certeza a gente vai rever a situação. Nem tudo que aquilo é legal é moral. Seria isso, senhor presidente. Vereador. Vereador Luiz Fernando, eu vou lhe responder uma das perguntas sobre a questão do secretário Possamay. Ocorria que, nos bastidores e entrevistas, que se o prefeito desse aumento, o secretário ia pedir exoneração do seu cargo. Por essas questões de aumentar os salários dos servidores públicos, eu tomei a decisão de não trazê-lo aqui na casa, porque eu não sabia se hoje ele era funcionário da prefeitura ainda.
Então, nessas condições, eu suspendi a vinda do Postamais nessa casa. Está bem explicado para Vossa Excelência? Pode responder. Senhor presidente, a situação é o seguinte, se foi dito ou não a situação, se foi dito ou não, se ele iria pedir exoneração ou não, é o que se deve levar em comprovação, essa situação é a portaria de exoneração. Até onde se sabe, não se tem a portaria de exoneração, então ele ainda é responsável pela pasta, então ainda está sujeito a vir aqui esclarecer eventuais dúvidas. Não podem existir oportunidades, se o senhor acha que é viável, eu aceito que o senhor faça um ofício pedindo que ele volte a essa casa. Mas, dentro desse contexto, eu tomei essas providências. Obrigado.